Olá, pessoal. Hoje eu vou iniciar mais uma leitura voltada para o mestrado, doutorado, e vou dividir aqui com vocês a ideia central dessa leitura. Bom, vamos tratar então desta obra aqui, A Vida de Laboratório, de Bruno Latour e Steve Urga. Não sei como se pronuncia esse nome, mas enfim, vocês vão me perdoar, né? Mas tem aqui escrito. E, bom, esses dois autores, eles são estudiosos da área de sociologia, sendo que o Steve, ele é também engenheiro, e eles tratam de uma forma, assim, diferente a questão do estudo metodológico, dos métodos científicos, justamente por englobar as relações sociais nessa temática. Então, vamos passar aqui para frente. Aí um detalhe é que essa obra é da década de 70/80 e pode ter alguma coisa datada, enfim. Mas é só para contextualizar em relação ao tempo, né? Bom, aí aqui logo no início, os autores fazem um agradecimento ao Instituto Salk e ao professor Roger Gilman, que na verdade é um cientista que coordena esse instituto. E já dá uma pista do que vai ser a obra. Bom, aqui ele faz uma advertência aos editores brasileiros, e também aqui do outro lado temos os capítulos. A gente vai tratar apenas deste capítulo aqui. Chamado A Etnografia das Ciências. E aí, após eu apresentar, né, a obra, caso vocês se interessem, aí vocês podem dar continuidade à leitura. Vamos lá, capítulo 1. A Etnografia das Ciências. Basicamente, ele inicia com um relato da experiência dele dentro de um laboratório que parece ser um laboratório voltado para estudos biológicos, de biologia. Porém, os cientistas que trabalham nesse laboratório são de diversas áreas. Então, pelo que eu entendi, tem médicos, biólogos, enfim, químicos. E a proposta dos autores, é de fazer uma análise etnográfica da ciência. Então, eles, a partir de uma visão puramente de observação, em loco, eles vão até o laboratório e por ali eles permanecem durante um tempo, meses, até chegarem a uma conclusão do estudo. E aí, essa primeira parte é basicamente um trecho, uma conversa de um dia normal do laboratório entre os cientistas. E aí depois, os autores, primeiro eles colocam esse trecho que retrata, né, certas conversas, comportamentos dos cientistas, depois eles comentam o que seria o trabalho deles. Então, eles
vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar. Eles vão fazer um trabalho de observação nesse instituto e basicamente eles vão observar o que acontece. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Peraí, só um instante. Vamos fazer assim que fica mais fácil. Próxima página. Então, o trabalho é basicamente de observação. Ele faz uma comparação em relação ao método de outras ciências. E aí eu achei interessante eles falarem dos antropólogos da Costa do Marfim e o método deles relacionado com o que eles são, de onde eles são, né? E eu até grifei um trecho que ele, né, faz essa indagação. Perguntei-me então o que dizer do discurso científico se ele fosse estudado com o cuidado que os etnógrafos têm quando estudam as culturas, as sociedades e os discursos pré, para ou extra-científicos. Então, ele tem essa visão de que, assim como o etnógrafo, o antropólogo, são cientistas de certas comunidades, e ele faz essa crítica também que normalmente são os mesmos tipos de comunidade, enfim, nativos de certas regiões distantes, longínquas, normalmente da África, da América, e ele começa a questionar, enfim, se esse estudo do comportamento desse grupo é possível, né, nesses campos da antropologia, da etnografia, por que não estudar um grupo que ao mesmo tempo é tão próximo, mas que em geral desconhecemos, que é o grupo dos cientistas, né? Então ele propõe essa etnografia das ciências, que eu achei muito interessante. Só uma observação também em relação à estrutura do texto, a facilidade de leitura, comparado ao texto anterior que eu li para o mestrado Bourdieu. Achei interessante o que o Bourdieu propõe, mas o texto não é muito claro. E esse aqui eu já achei muito mais tranquilo, em comparação ao que o Bourdieu já escreveu, né? Então, isso facilita muito você entender o que o autor, qual que era a proposta do autor, né? O que ele fez, e o que ele apresentou depois, né? Então, ele continua descrevendo que ele foi até a este laboratório, ele ocupou um lugar de observador, ele observou a estrutura do laboratório, a estrutura social do laboratório. Então ele percebeu que tinha uma certa hierarquia interna, tinha uma questão muito importante para os cientistas, que era a questão econômica do gasto que eles teriam para poder fazer o estudo deles. Ainda tinha essa questão com relação ao objeto de estudo deles, como é que você avalia o que está sendo feito e como está sendo feito, né? Basicamente seria essa proposta, assim, bem resumida, né, do que ele apresenta aqui no livro.
E aí, bom, vamos dar andamento. Bom, e aí ele fala que como foi, né, a chegada dele até esse laboratório. Uma coisa interessante que, que ele comenta, que pelo menos pra mim é muito interessante, é ele é um francês, o principal, um deles, né? E ele vai até os Estados Unidos, o Bruno Latour. Ele é francês, ele vai até os Estados Unidos fazer o estudo dele em um laboratório e ele não fala inglês. Então eu achei isso interessante, assim, você pensar que como é, né? Provavelmente ele vai falar mais à frente, como é a barreira da língua, né? Da linguagem. Então, provavelmente isso deve ter influenciado no que foi apresentado na obra. E, por exemplo, para mim, mesmo eu tendo noções intermediárias de inglês, eu tô tentando estudar por conta própria francês agora, para mim a língua é um empecilho. Às vezes você quer ler alguma obra, ou então, imagina no caso dele, o instrumento, né, de trabalho dele eram os cientistas. E os cientistas falavam, se comunicavam em inglês. Então eu achei isso interessante. Eu queria saber até como ele conseguiu fazer esse estudo. Provavelmente o, o outro autor é o Steve Vulga. Ele, em inglês, a língua mãe dele, provavelmente ele teve um papel crucial, né, na obra, assim. Bom, continuando. A apresentação dele como observador. Essa é uma outra questão, né? Quando você está em um espaço e você diz, estou aqui observando vocês. Até que ponto isso não pode comprometer a pesquisa? Então, imaginem só, vocês sendo observados enquanto escutam esse vídeo, enfim, há uma mudança de comportamento. Então, você está escutando agora o vídeo no seu quarto, fechado, sozinho. Então, você senta mais esparramado pela cadeira. Agora, imagine você sendo observado por um estudioso que quer ver o comportamento da pessoa enquanto ela assiste um vídeo no YouTube. Então eu acho que ele inicia esse problema, né? Aqui na introdução, provavelmente ele vai desenvolver também em relação a isso, mas é uma questão que tem que ser vencida durante o livro, né? Que ele provavelmente vai tratar sobre isso. Bom, aí é porque ele vai explicar, né? Porque a escolha de um laboratório, que é aquela questão que eu já havia falado, por que não, né? Estudar um grupo que é tão próximo, né? E não é tão comum quanto o estudo de grupos indígenas, por exemplo. E ver até que ponto esse estudo etnográfico do grupo dos cientistas influenciam na ciência, né? Ele vai anunciar também que a pesquisa dele é algo quase inédito
ele faz uma observação que antecede essa página, falando que, mesmo sendo quase inédito, ao mesmo tempo, outro pesquisador já fazia algo parecido com o que ele estava fazendo. Que mais? Vamos ver aqui. Ele faz uma crítica também em relação à história do desenvolvimento científico, a questão da ligação ou não quanto a quem estuda, né, a história, esse distanciamento do objeto com o estudioso do objeto. Ele deixa claro isso, e é uma coisa que a gente vai comentar mais à frente, que eu particularmente não concordo. Vamos dar andamento aqui. Próxima página. Enfim, ele também fala da questão não só das relações sociais entre os cientistas, mas da questão psicossociológica, né? O que passa pelo pensamento de um cientista. Ele faz uma ressalva ao final, falando que isso é muito amplo em relação ao escopo do objeto de estudo, enfim, mas ele ressalta, né, a importância da questão psicológica do cientista para o desenvolvimento de sua ciência. Não é uma coisa que pode ser dissociada um do outro. E aqui ele ressalta, vou ler esse trecho, ele ressalta que o tema central, isto é, a produção social do objeto científico, foi sem dúvida abordado. Em nenhum momento, no entanto, efetua-se a união entre esses dois conjuntos, o conteúdo científico e o contexto social. Bom, é o que eu havia ressaltado, né? Ele justamente faz esse link entre o que é produzido e como é produzido. Esse como tem mais a ver com a questão das relações humanas, como essas ligações, né, essas redes se formam, no caso, no laboratório, que ele faz o experimento dele, que ele, inclusive, também vai ressaltar depois, o laboratório, na verdade, é uma área geográfica restrita, e a ciência não se limita a uma área geográfica limitada, mas sim a uma rede, né? Talvez uma rede limitada entre os cientistas que se conversam, né? Se relacionam, talvez, mas não em relação ao espaço. Então ele diz que esse era uma falha da forma de estudo dele, que não podia, né, ir além, às vezes por causa da época, assim, da dificuldade de interação com outros lugares, porque ele ressalta que a ciência ela pode ser desenvolvida dentro de um laboratório e também, ao mesmo tempo, entre esse laboratório e outros laboratórios, hospitais, farmácias, enfim, universidades. Então, ele também ressalta essa questão. Eu achei interessante, eu aqui nesse trecho que está marcado com um marca-texto verde, eu achei interessante que ele usa uma metáfora. Aí eu fiquei pensando até que ponto o uso de uma metáfora em um texto científico pode ser útil, ou então, desculpem o termo, mas pode literalmente cagar com a sua pesquisa, né? Então é interessante, assim, a metáfora também como um instrumento, né, da ciência. Ele usa aqui não só essa metáfora, mas várias outras. E esse é um ponto relevante, assim, que o cientista tem que
pode, né, na verdade, não tem, mas pode utilizar a favor, ou então pode se voltar contra o cientista, né? Então, essa é uma questão que eu queria ressaltar em relação a esse trecho marcado em verde. Bom, ele faz também uma crítica em relação à ciência muito formal, que se prende a meros documentos, que não vai até o campo mesmo de análise, onde as coisas acontecem. Ele cita diversos autores, às vezes com um tom crítico favorável, às vezes com um tom crítico não tão favorável assim, né? E ressalta muito também a questão da simetria, que ele retira, se eu não me engano, de um autor chamado David Bloor. Ele fala da importância de simetria nessa base moral do trabalho, né? Exatamente, a noção de simetria desenvolvida por Bloor. Vamos passar mais pra frente aqui, eu só quero dar um apanhado geral do texto. Bom, aí eu vou ler um trecho sobre simetria. A noção de simetria implica para nós algo mais do que para Bloor. Cumpre não somente tratar nos mesmos termos os vencedores, deixa eu ampliar um pouquinho, nos mesmos termos, deixa eu começar de novo, vamos lá. A noção de simetria implica para nós algo mais do que para Bloor. Cumpre não somente tratar nos termos os vencedores e os vencidos da história da ciência, mas também tratar igualmente e nos mesmos termos a natureza e a sociedade. Então, para ele, deve ser 2 vezes simétrico. Aplica-se ao verdadeiro e ao falso. Esforça-se por reelaborar a construção da natureza e da sociedade. E aqui, em relação ao trabalho desenvolvido por ele, né, os pesquisadores ali analisados funcionaram como informantes, né? Mesmo que tenha esse problema em relação a ruídos aí, quando você tem um observador apresentado já para o grupo, né? Podendo haver algum tipo de interferência do que normalmente aconteceria, né? Dentro de um ambiente, de um laboratório. Bom, aí ele vai tratar justamente dessa questão de observar, né? E aqui ele traz uma questão interessante também. Para falar das ciências é preciso ser especialista. Aí ele traz essa questão: só os políticos estão aptos a falar de política. Ele, na verdade, é uma questão que ele traz. Ele não necessariamente concorda com essa frase, né? Ou então cabe somente aos empresários dizer o que querem e o que são. E aí, essa é uma dúvida que eu tenho. Eu, como estudante de pós-graduação, pesquisador, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Por exemplo, eu não sou índia, mas eu quero tratar do tema e às vezes eu fico imaginando, gente, por eu não ser índia, eu posso tratar do tema? Se sim, como tratar do tema e não soar como algo muito mais teórico e imaginário do que algo realmente que vá, se acaso alguém utilizar depois como fonte, que vá ter alguma influência, que vá servir realmente para algum propósito, né? Então ele basicamente ele
pelo que eu entendi, ele acha que é possível, inclusive ele alega que esse tipo de tratamento dá uma distância entre o objeto e o pesquisador. Mas aqui tem um porém. Ele fala isso, mas ele defende a ida ao campo onde se encontra o objeto. Então, tem esse diferencial em relação ao que eu proponho a fazer. Eu não vou até aonde está o meu campo de estudo, aonde está o meu objeto de estudo, que seria uma tribo indígena. Eu, aqui no meu escritório, escrevendo sobre a questão indígena, sem nunca nem ter ido em uma tribo. Então, acho que essa é a diferença, entendeu? Com relação ao que ele apresenta aqui. Bom, ele faz essa crítica se você tem ou não tem que ter, né, uma aproximação com relação ao objeto. Bom, esse trecho aqui é quase como um mantra, parece, que ele diz, né? Faça o que quiser, mas a linguagem deles não pode se tornar a sua metalinguagem. A linguagem deles quem? Do grupo que será analisado, das pessoas que estão naquele grupo, né? Vamos só, uma coisa interessante, assim, quando a pessoa estuda, né? Quando o estudante está lá com a mão na massa, é, por exemplo, você acha uma palavra metalinguagem. Bom, eu tenho uma noção, assim, um pouco rasa do que seja metalinguagem, mas eu acho interessante sempre pesquisar o conceito. E assim, sempre que possível, né? Às vezes você não quer riscar o seu livro, ou então você não quer, enfim, quem tem livro físico, né, no caso, não quer escrever e coloca um post-it que seja, mas vamos puxar uma setinha e botar o conceito, né, do que o que seria metalinguagem, né? Então a gente vai puxar uma setinha aqui e a gente vai escrever o conceito. Bom, eu peguei o conceito do site dicio.com.br, que é o mais, né, clássico da internet, é o primeiro dicionário que aparece ali. E aí a gente, normalmente ele serve, ele é bem fiel, assim, né, o propósito. Então a gente vai anotar aqui o significado de metalinguagem. Bom, é um tipo de linguagem cujo propósito é descrever ou falar da própria ou de qualquer linguagem. Aí ele dá um exemplo de metalinguagem. Dicionário. Vamos lá. Vamos reler a frase. Faça o que quiser, mas a linguagem deles não pode se tornar a sua metalinguagem. Então, a questão é a seguinte. Você está fazendo uma pesquisa de campo para conhecer a vida de um cientista. Como é, na verdade, não a vida, mas como funciona a ciência a partir do cientista. E você vai perguntar para ele, como funciona a ciência a partir de você, do que você faz?
Será que a resposta dele vai ser uma resposta correta? Então essa é a questão, entendeu? Faça o que quiser, mas a linguagem deles não pode se tornar a sua metalinguagem. Então, você tem que, ao observar, tomar cuidado com o que eles estão fazendo, se aquilo é realmente ciência ou não. Basicamente isso que ele afirma. Além disso, eu achei interessante, ele fala como deve portar, né, o observador, e ele dá o exemplo na antropologia do antropólogo observando o comportamento dos pobres. Bom, assim que ele, né, propõe a assertiva dele, ó. A antropologia dos pobres sabe hoje que deve estabelecer com os informantes, durante tanto tempo por ela parasitados, relações de igual para igual. Então, você não pode ser um estranho no ninho quando você vai fazer, por exemplo, uma observação. Você tem que se mimetizar no ambiente. Seria basicamente isso que ele propõe. Vamos continuar. Próxima página. Bom, aí ele traz alguns conceitos aqui, como etnometodologia, reflexividade. Ele vai colocar os conceitos. Ele diz que talvez ser ignorante em relação ao que você vai pesquisar não seja de todo ruim. Vamos mais pra frente para não ficar longo o vídeo. Vamos ver. Ele fala por diversas vezes, né? Sobre ser verdadeiro na sua pesquisa. Eu acho isso uma coisa meio forte, assim, de se afirmar, né? Porque, assim, tudo é muito relativo, né? Mas, enfim. Eu achei interessante também essa frase que ele diz, que os que destroem a ciência destroem a si mesmos. Essa frase é atual, gente. Essa frase é atual. Bom, continuando. Ele também faz essa distinção entre o que são as ciências duras das ciências moles. Creio que as ciências duras seriam as exatas, né? Ou biológicas, enquanto que as moles são as humanas, ciências humanas. Mas ele faz um paralelo entre as ciências e, bom, ele fala aqui, por exemplo, ó, nesse finalzinho aqui. Ó, deixa eu dar um zoom. Eles contam, nós contamos. Eles experimentam, nós experimentamos. Eles constroem, nós construímos. Então, no fundo, ele diz que todas as ciências são importantes. Basicamente isso, né? Quando ele afirma que se eles fazem, nós fazemos. Às vezes não da mesma forma, mas há um paralelo, né? Entre as ciências. Bom, aí ele fala, ó, o problema do observador de um laboratório científico não é fácil. A gente já conversou também sobre isso. E ele vai destrinchar aqui o que ele vai falar em cada capítulo. Por exemplo, no capítulo 2, ele vai falar do observador como um perfeito ignorante. No 3, ele vai falar do historiador, pugnaz em guerra contra a epistemologia, destrói a exata verdade de um fato científico. Então, é uma crítica, né, ao historiador. No capítulo 4, ele vai falar do etnometodólogo. Consegui. Que ele vai estar atento para as competências próprias dos pesquisadores, cuja linguagem ele começa a compreender. E no capítulo 5, ele fala do sociólogo clássico, né? Não do novo sociólogo que ele fala que vai a campo, que, né? Não, é do clássico, aquele que lê texto, escreve, produz teoria, enfim. E o capítulo 6 é a reconciliação desta equipe. Basicamente, uma visão multidisciplinar, por aí. Aí ele coloca o limite em relação ao laboratório. Ele, por exemplo, ele fala que
A ciência, eu já falei isso, né? Que a ciência biológica, por exemplo, vai muito mais além do que o laboratório. Vai englobar farmácia, vai englobar outros laboratórios, vai englobar química, universidades. Então, além de ir além, né, em relação ao tema, vai além em relação ao espaço. E ele vê essa questão que, para ele, é um limite, né? O laboratório onde ele fez a pesquisa é um limite que era o que era possível ser apresentado, né? Aí eu achei interessante que isso aqui vai... vou pegar outra... Isso aqui vai ampliar um pouco a noção do que ele quer fazer, né? Propor aqui no trabalho dele. Ó, a grande diferença entre a etnografia clássica e a das ciências reside no fato de que o campo da primeira confunde-se com o território, enquanto o da segunda toma a forma de uma grande rede. Olha esse exemplo aqui. Os aladianos, estudados por Auger, vivem entre a lagoa e o oceano. À parte algumas incursões em terra firme e na grande cidade de Abidjan. Mas os hormônios do cérebro de nosso laboratório encontram-se na Suíça, em uma indústria esta farmacêutica. Em Londres, com um fisiologista. Em Dallas, em mãos concorrentes. No National Institute of Health. Em Paris, em Nova York, em La Jolla. Bom, então aqui dá para ter uma noção quanto a esse limite que é estar apenas em um laboratório, né? Limite da pesquisa dele. Ele vai trazer essa questão do contexto de descoberta e o contexto de justificação. Eu acredito eu, que realmente ele vai desenvolver mais esses termos no capítulo 3. Então, valeria a pena dar uma olhada depois para pegar os conceitos do que seria isso. Bom, e ele vai falando do laboratório, como é um laboratório. Ele conta aqui, por exemplo, que esse laboratório que ele fez a pesquisa, comandado por esse cientista aqui, foi bem sucedido na pesquisa, tanto é que ele levou o Prêmio Nobel de Medicina, sendo que vários outros cientistas também estavam indo nessa linha de pesquisa, então não é uma coisa que se limita apenas a aquele local, aquele laboratório, né? Bom, vamos lá. E aí, só pra gente encerrar, aqui já é o último trecho, né, da introdução, e aí eu vou deixar o resto com vocês e eu vou seguir também a leitura. Mas aí, só encerrando mesmo, em relação às questões, né, que ele levanta. Ó, vamos lá. Ele faz os seguintes questionamentos, né? Mais importante que o respeito pelo vivido tantas vezes apresentado, uma única questão antropológica domina este relato. Como a objetividade que não tem a sociedade por origem é produzida por essa sociedade? Aí ele sempre tem como referência alguns estudiosos já, né? Ó, para falar como Bachelard. Como é feito um fato? Para falar com Serres. Como o objeto chega ao coletivo? Para falar como Chapin e Schoeffer. Como a política da experiência produz uma experiência infinitamente distante de toda a política. Para dizer como Bloor. Como o conteúdo emerge de seu contexto. É unicamente com relação a essa questão diversamente formulada que se deve julgar os limites dessa primeira pesquisa de campo. E aí, enfim, a proposta dele
ele vai trazer aqui nesse último parágrafo é que ao mesmo tempo que ele faz a pesquisa dele, e ele relata essa pesquisa dele em relação à ciência feita ali naquele laboratório, o leitor vai ter que inferir os métodos utilizados, né, por eles, na verdade, os dois autores. Porque senão seria um mero manual de como fazer uma observação. Então, bom, a leitura continua, né? Vai ser interessante porque ele vai trazer relatos. E a partir desses relatos, você, a gente vai inferir o método, né? Como ele fez a observação. Por exemplo, uma questão que para mim é crucial, assim, como você ficar plantado dentro de um laboratório e ninguém se incomodar com a sua presença ali. E isso não influenciar também na sua pesquisa, né? Enfim, são vários questionamentos também que podem ir e vir, né, durante uma leitura, isso é normal. Mas é isso, gente. Eu vou fechar aqui com essa introdução. Ele ainda tem mais 5 capítulos pela frente, o livro. Nós temos, né, mais 5 capítulos pela frente. E é só pra dar um gostinho, assim, do que é esse estudo que eu tô fazendo. Essa matéria é sobre métodos de estudo, métodos de pesquisa. E provavelmente esse texto e os próximos serão sempre sobre metodologia, métodos, né? Mas eu vou tentar também mesclar com outras leituras, por exemplo, a leitura que eu tô fazendo agora para eu poder escrever a minha dissertação. Então eu tô lendo um livro do Manuel Kestel, que é sobre se chama o livro A Questão Urbana. E também eu tô lendo dois ao mesmo tempo, que se chama A Cidade Modernista. Então eu vou ver se eu coloco um pouco assim pra mesclar, né? Pra não ficar só sobre método. Mas, enfim, eu acho que pode ajudar também, né? Tem várias pessoas aí estudando, produzindo. Eu acho que a gente tá numa época de investir em estudo. Então, a proposta é tentar ajudar também e tentar me ajudar. O nome do canal chama Professora de Mim. Então, a partir do momento que eu me sento para gravar um vídeo, é também para me estimular e também estimular quem estiver assistindo, porque, não sei, eu sou muito, assim, eu vejo uma pessoa querendo, correndo atrás, eu me vejo também no dever de, né, fazer isso. Bom, é isso, gente. Vou fechar aqui e até o próximo texto. Obrigada.